o amor incondicional de um pai ou de uma mãe. Mas eu posso imaginar o sofrimento de Jó, quando ele enterrou os seus 10 filhos naquele momento. Vai o primeiro filho, Jó enterra. Vai o segundo filho, Jó enterra. E assim por diante. Eu imagino o coração de Jó naquele momento. Mas em momento nenhum na palavra do Senhor, você vê Jó blasfemando, você vê Jó falando contra o Espírito Santo. O Jó, você não vê ele nenhum se queixando contra o Espírito Santo, mas você vê ele agradecendo ao Senhor, porque tudo que tinha dele era de Deus, e tudo dele era para Deus. Nós temos que parar de questionar ao Senhor quando nós não temos nada. E quando nós temos tudo, nós nem sequer demos glórias a Deus, ao Senhor. Jó é um grande exemplo de um servo fiel, de um servo verdadeiro, temente a Deus, na alegria, na abundância, na felicidade, no dinheiro. Ele é adorado ao Senhor. Mas também no sofrimento, na pobreza e na tristeza, ele também é adorado ao Senhor. Nós temos que adorar ao Senhor, não importa a dificuldade que estão na nossa frente. Glória a Deus, aleluia. Se o povo de Israel, se Moisés fosse reclamar do Senhor, quando ele tira o povo de Israel do Egito, das mãos de Faraó, chega perante o mar, olha para a sua frente, enxerga o mar, olha para trás e vê os soldados de Israel e os soldados de Faraó vindo contra ele. Faraó olha para o povo de Israel e vê eles perguntando o que vai acontecer com a nossa vida. E aí, se ele fosse se questionar a Deus, começar a reclamar ao Senhor, Israel não era liberto, Israel era massacrado por Faraó. Mas ali eu também vejo um servo temente a Deus, um servo que adora o Senhor, não importa se o mar na sua frente está bravio, não importa se a dificuldade na sua frente está intraspassável. Jó pergunta para Deus, Moisés pergunta para Deus, e agora? O Senhor fala para ele: o que tens nas mãos, toca neste mar. Imediatamente, quando Moisés tocou no mar, o mar se abriu. E nessa noite eu tenho uma palavra profética para você. Você tem nas suas mãos, você sabe o que? Você tem o poder do Espírito Santo nas suas mãos. Você tem o poder do Espírito Santo na sua boca. Então comece a usar o que você tem. Comece a usar a sua boca. Comece a usar as suas mãos. Porque se a dificuldade está grande, a dificuldade se retirará. Você pode glorificar ao Senhor no seu lugar. Moisés não importou as dificuldades, não importou se o mar estava na sua frente, se Israel, se o Egito e o Faraó vinham para matá-los. Ele olhou simplesmente para os céus, e do céu veio a solução para a vida de Israel. Aleluia. Jó, em meio às suas dificuldades, em meio às suas perdas, em meio à pobreza, Jó adorava ao Senhor. Por que você não adora o Senhor em meio à dor? Está faltando fé, está faltando confiança, está faltando temer a Deus, e que fez os céus e a terra, e que nessa noite está com seus braços estendidos para você. Se a dificuldade está grande, se os problemas estão grandes na sua vida, olhe para os céus e comece a adorar o Senhor, porque do céu vem a resposta para você.
menininho que foi separado pelo Senhor, a palavra do Senhor diz que ele era pastor de ovelhas. E ele pastoreava as ovelhas de seu pai. E se levanta um gigante contra a nação de Israel. E não havia nenhum homem naquele lugar que poderia ir contra aquele gigante. E quando o gigante se levanta, começa a zombar do povo de Israel e começa a zombar do Deus de Israel. Um menininho pequeno, franzino, que ninguém dava nada por ele, mas o Espírito Santo, o Senhor, dava tudo por ele. Um menininho que era dado por outros por pequeno, mas por Deus ele era grande. Nessa noite, se você está achando que você é pequeno, na presença do Senhor, você é grande. Eu só quero te mostrar que quando o crente está no meio da dificuldade, está no meio de problemas, quando ele é temente ao Senhor, quando ele é confiante ao Senhor e ele tem sua fé voltada ao Senhor, o milagre acontece. E aquele menino chegou, olhou para aquele gigante e ele se sentiu ofendido com as palavras que aquele gigante falava contra o povo de Israel e contra o Deus de Israel. A palavra do Senhor diz, e me dá direito a falar, que Davi chegou perante ao rei de Israel naquele momento, que era Saul. Falou-se: Rei Saul, eu posso matar aquele gigante. Ninguém dava nada por Davi, nem o rei deu nada por Davi, mas o Senhor dava tudo por ele. Quando o rei olhou aquele menino franzino, falou-se: meu filho, volta para sua casa e vai brincar com seus brinquedos. Muitas vezes o diabo fala para nós que nós não vamos conseguir, que nós temos que voltar para a nossa casa e desistir dos nossos planos. Mas pela graça do Senhor, Deus nos encoraja a prosseguir e a vencer as nossas dificuldades. Davi, meu rei, eu vou matar o gigante. Davi tinha algo diferente na sua vida. Você sabe que ele tinha? Vira para a pessoa que está ao outro lado e fala assim: ele tinha a autoridade do Senhor. Fala assim: ele tinha a autoridade do Senhor. Você está tendo a autoridade do Senhor, queridos? Davi, o rei olha para Davi e vê que nenhum dos seus guerreiros se levantou para ir contra aquele gigante. O rei olha que a única solução é aquele menininho mesmo, franzino. Fala assim: Davi, eu vou te dar algumas coisas para você ir guerrear contra esse gigante. A palavra do Senhor fala que o rei Saul começou a sobrepor sobre Davi as suas vestes de guerra. Imagine Davi pequenininho, aí vem uma armadura enorme do rei Saul sobre Davi. Rei Saul pega uma lança, uma espada, um escudo e dá para Davi. Davi, no meio daquela armadura, não conseguia nem movimentar o braço. Eu tenho uma coisa para te dizer: a luta está grande, a dificuldade está grande, o gigante está na nossa frente, o mar está na nossa frente, mas não é com as nossas próprias armaduras que nós vamos vencer, não é com as nossas armas que nós vamos vencer, mas é pela força e pela autoridade do Espírito Santo. Davi retira todas aquelas armaduras, deixa a espada de lado e vai para a guerra com simplesmente a sua funda,
e 5 pedrinhas que ele pegou na beira do rio. O impossível na mão daquele que teme ao Senhor se torna possível. Vire para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: o impossível nas suas mãos vai se tornar possível. Hoje o impossível se tornará possível, porque você está no lugar onde nós servimos a um Deus em que as dificuldades Ele pisa em cima e fala para o diabo: você está debaixo dos pés deles. Davi, pequenininho, vai perante o gigante. O diabo é astuto e ele quer te desencorajar para você não conseguir alcançar as suas vitórias. Chega Davi perante o Golias. Golias olha para o Davi. Na minha imaginação, eu começo a pensar Golias falando: esse povo de Israel não tem vergonha. Esse rei de Israel não tem vergonha. O tanto de guerreiros aí fortes, o tanto de homens valentes, e ele manda um pequenininho para vir lutar contra mim. Quando Golias estava enxergando Davi pequeno, o Senhor estava na base do Espírito Santo, estava enxergando Golias pequeno. Quando nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo, não há gigante que possa impedir nós passarmos por ele para alcançar a vitória do Espírito Santo. Quando nós tememos ao Senhor, não tem dificuldade, não tem provas, não tem problemas que possam impedir você ser próspero, você ser abençoado, você ser cheio do Espírito Santo. Davi, pega uma pedrinha, começa a rodar no seu rumo. Arabaxuto e querido Arabaxai. E roda. Dá! Acerta. Cabeça de Deus. Eu estudando na antiguidade, os capacetes dos guerreiros tinham uma brecha no meio da testa. E só pela graça do Senhor, e só se alguém tivesse uma boa pontaria, conseguia acertar o pedra. Mas Davi era tão cheio da presença do Senhor, e que aquela pedrinha se transformou em uma bala de 7,5 e atravessou a cabeça de Golias, e Golias caiu. Nessa noite, a pedrinha que você tem na mão se transformará em uma bala de canhão, e o milagre acontecerá, e o gigante cairá na sua frente. Dificuldade que você possa vencer. Mas nós temos que ser fiel, temente a Deus, não importa as dificuldades que estamos passando. Não importa se nós estamos no bem bom, não importa se nós estamos no emprego maravilhoso, mas se também estamos desempregados. Porque o mesmo Deus que abençoa o bem-sucedido, Ele abençoa aquele que está precisando. Se nessa noite você está precisando da prosperidade do Senhor, eu quero ministrar sobre sua vida